Muito bem, pessoal. Feliz segunda-feira. Parece que estamos caminhando para uma guerra com o Irã. Senhoras e senhores, guerra com o Irã. Eu não sei quantos Goya precisam morrer para que o Império Casário seja reinstalado, mas posso dizer que eles realmente fizeram um bom trabalho nos manipulando no ano passado, não foi? Eles simplesmente mentem. É impressionante como eles mentem. Vocês são paniquins. É assim que eles nos chamam, paniquins, depois da Operação Midnight Hammer, que foi Trump concordando com um ataque limitado aos sites nucleares do Irã. Nós contamos a verdade para vocês naquela época. Eles queriam uma guerra em grande escala. Era isso que o Bibi queria. Era isso que os sionistas ao redor de Trump queriam. E a única pessoa que ficou entre o envolvimento dos Yahweh em uma guerra total com o Irã foi Charlie Kirk. Charlie Kirk estava na Casa Branca e convenceu Trump de que era uma péssima ideia, que destruiria seu apoio e arruinaria seu legado. Bibi e seus asseclas ficaram irritados com isso. Charlie Kirk, de 31 anos, é a pessoa que está nos impedindo de conseguir o que queremos. É minha crença pessoal que esse é exatamente o motivo pelo qual eles conspiraram para que esse obstáculo fosse eventualmente removido apenas alguns meses depois. É isso que minha linha do tempo me mostra que é muito provável. Um plano foi colocado em prática depois que Charlie derrotou os desejos de Bibi na Casa Branca. Agora, eu acredito, com base em evidências, que o assassinato de Charlie provavelmente foi uma operação militar muito sofisticada que tinha como objetivo, e aqui está a parte engraçada, é assim que essas pessoas são insanas. Ironicamente, eles queriam que o assassinato dele galvanizasse o apoio americano a Israel. Esse era o plano deles. É por isso que Pive imediatamente foi ao ar para lembrar a todos vocês o quanto ele amava Israel, certo? Eles queriam que todos fossem lá e dissessem isso porque não queriam que soubéssemos que Charlie, na verdade, havia abandonado completamente a causa deles. Então Charlie foi removido e, em seu lugar, recebemos uma viúva Shabbat Shalom, nada enlutada. Este é o livro que meu Charlie queria que vocês lessem. Ele acabou de terminar. Ele ama os judeus. Ele acabou de terminar de falar sobre o quanto ele ama fazer Shabbat e desejar Shalom e dizer, papai chegou em casa, e jogar o telefone no chão, Barry Weiss. É simplesmente incrível quando você pensa em tudo se encaixando. Quem é você, Erika Kirk? Eu quero saber. Bem-vindos de volta ao Noiva de Charlie. Não temos nada a esconder. Vou ser honesto. Há algumas palavras que quero ecoar como um grito de guerra. Aqui estão elas. O presidente Donald Trump disse: "Não permitirei que o Irã obtenha uma arma nuclear, porque, segundo ele, quando pessoas loucas têm armas de violência inimaginável, você precisa lidar com a realidade." Quanto mais eu vivo, mais percebo que abordagens puritanas e ideológicas para situações como essa não são úteis. De um lado estão os tipos Lindsey Graham e John Bolton, que estão ativamente pedindo por uma mudança de regime. Aqui está Lindsey Graham. Isso é pura loucura. Queremos ir com tudo e derrubar o regime. Está na hora de encerrarmos o capítulo do Ayatollah iraniano e seus capangas e começarmos um novo capítulo no Oriente Médio. Isso soa bem, não é? Mas o que aprendemos quando se trata de guerras, especialmente guerras no Oriente Médio, o que você planeja em um quadro branco raramente acontece. O que você acha, teoricamente, que vai acontecer pode até ser. Podem haver consequências não intencionais e imprevistas, especialmente quando estamos falando de um país 2,5 vezes o tamanho do Texas. Tem 90 milhões de pessoas e já foi uma potência antiga e grandiosa, com bem mais de uma dúzia de grupos étnicos. Quem vai governar o país, exatamente, Lindsey Graham? Isso soa como Hillary Rodham Clinton na Líbia. Então, estou apontando para o primeiro extremo agora, o extremo neoconservador. O de que precisamos ir lá e cortar a cabeça da cobra agora. E Donald Trump está fazendo um trabalho fenomenal ao resistir a esses apelos por mudança de regime. Sim, o Ayatollah é horrível, mas talvez ele seja um dos poucos caras que conseguem manter aquele país unido e evitar uma guerra civil de 90 milhões de pessoas. Lindsey Graham é tão consistentemente fora de si que é difícil até de compreender. Sinceramente, não acho que o extremo neoconservador precise mais ser representado filosoficamente. Mas
Isso não me interessa. Eles fizeram uma bagunça no Iraque, Afeganistão, Líbia, em todo o Oriente Médio, Ucrânia. Nós sabemos no que os neoconservadores acreditam. Ah, Charlie, se você soubesse disso. Eles estão tentando nos convencer de que o legado da Turning Point USA é, na verdade, neoconservador. Neoconservadores vão abrir o Amfest, pessoas que querem guerra, pessoas que hoje comemoram a mudança de regime no Irã, são exatamente aquelas a quem sua esposa vai entregar as chaves. Tentam nos convencer de que essa não era a sua perspectiva, que você não tinha problemas com essas pessoas filosoficamente e moralmente, certo? Chantagem moral, é isso que essas pessoas estavam fazendo com você. No final das contas, aliás, ouvimos alguma coisa daquele novo CEO e presidente do Turning Point USA? Alguma declaração no fim de semana ressaltando quais eram as crenças do Charlie? Ela amava o Charlie, o que, como eu disse, explica por que ela deve ter convidado todos os inimigos dele para, de certa forma, hostilmente, tomar conta do que ele construiu. Essas pessoas não têm vergonha. Tão sem vergonha, na verdade, que durante o fim de semana, seus supostos melhores amigos, apesar de podermos ouvir claramente o que Charlie pensava sobre o Irã, sobre a ideia de mudança de regime no Irã, seus melhores amigos, o incrível McCoy e, claro, o estrategista Blake Neff, na verdade, entraram no estúdio dele e compartilharam isto para ouvirmos. Ele também sempre teve a confiança do presidente e procurava ver o lado positivo das coisas. E ele era um patriota americano, então rezava pelo nosso sucesso assim que tudo começava. E eu só quero dizer isso para oferecer uma perspectiva de como acho que ele teria se sentido em relação a isso. E isso não é para usar o Charlie como escudo, não é para dizer que tudo gira em torno dele porque ele não está mais entre nós. Mas eu sei que as pessoas, todos nós, sentimos a falta do Charlie em um momento como este, porque ele era um líder nato do movimento. Bem, acho que também é assim que tudo isso veio à tona, você viu que as redes sociais imediatamente foram procurar clipes do Charlie, porque ele ainda é, mesmo após a morte, como a principal voz em um assunto como este. Desculpe, pode continuar. Não, eu só ia dizer, e isso me deixa chateado, porque para essas pessoas que realmente não conheciam o Charlie, como você disse em particular, Blake, ele não ficaria feliz com a situação e expressaria seus pensamentos. Você frequentemente o via falando sobre isso no programa, mas então, assim que isso acontecesse, ele teria confiança no presidente. Ele tentaria acalmar as pessoas. E por isso é realmente irritante para mim ver tantas pessoas nas redes sociais tendo a reação oposta, usar a voz dele para realmente causar caos, para realmente causar medo da situação, para realmente gerar ódio ao presidente Trump em toda essa situação, quando na verdade isso não é o que ele gostaria. É realmente impressionante assistir a isso. É vergonhoso, como eu disse, é simplesmente vergonhoso. Eles nem se importam. Eles vão conseguir o que querem. Eles têm o fantasma do Charlie. Podemos direcionar o fantasma do Charlie. Por que vocês estão compartilhando esses vídeos antigos dele contra o presidente? Ele realmente disse para não entrar em guerra com o Irã, mas se ele estivesse aqui agora, ele teria apoiado o que o presidente está fazendo, o que é o oposto do que o Charlie compartilhou com suas próprias palavras. Sem vergonha. Como a Erika, que estava programada para gravar algo ao lado de Bibi Netanyahu e Ben Shapiro. Ninguém nem acreditou em mim. Eu tuitei isso há cerca de um mês. Eles estavam programados para gravar algo antes do Super Bowl. Não sei se era para o Super Bowl, mas era pouco antes do Super Bowl. No Mar-a-Lago e no último segundo, seja lá o que fosse que iam gravar foi cancelado na enésima hora. Ela estava se unindo a Ben Shapiro e Bibi Netanyahu. E aí talvez alguém tenha pensado, olha, isso não é uma boa ideia. Porque ela amava o Charlie. Ela o amava como Lyndon Baines Johnson amava o JFK. Sem tempo para luto. Ela precisava ser empossada como nova líder antes mesmo do corpo dele esfriar. Caso você não saiba disso, o LBJ era, na verdade, um criptojudeu, como eles o chamam, um gangster judeu, criptojudeu, sem dúvida. Falaremos mais sobre isso adiante. Falaremos mais sobre isso depois. Mas primeiro vamos recapitular alguns dos personagens que apresentamos a vocês em Bride of Charlie. Vamos recapitular, pois é bom relembrar todas as pessoas que fazem parte dessa história tão complexa. Antes de mais nada, apresentamos a vocês na semana passada, Doutor. Jerry Fronsby. Ela é tipo Doara. Jerry Fronsby, vou chamá-la de Dean. Essa é a primeira esposa do pai de Erika, Kent Fronsby. Aliás, foi depois que descobri que eles eram casados. Nem sei se estou dizendo isso direito. Bahá'í, Templo Bahá'í, em Chicago.
Foi lá que eles se casaram. Só para deixar essa pequena informação para vocês. Doutor, descobrimos que Jerry foi criada, e essas são palavras dela, não minhas, em um lar mórmon rigoroso. Suponho então que ela deve ter se tornado Bahá'í. Ela engravidou. Aos 14 anos, casou-se. Aos 14 anos, tornou-se apostador e depois psicólogo. A Universidade Radford, criadora do modelo Tesseract, concedeu-lhe um centro de pesquisa de gênero. E pessoal, esqueci de mencionar isso para vocês, mas o selo e o anuário da Radford University são a colmeia. Eu não estou inventando. Eu realmente não estou inventando. Enfim, voltando a Jerry. Também soubemos que ela trabalhou com a DuPont Chemicals, como psicóloga da DuPont Chemicals. Ela também trabalhou com a família Bush e conduziu o que vamos abordar mais tarde. Pesquisas de gênero, especificamente na Europa Oriental. Incrível. Tantas conexões com a Europa Oriental. Bósnia, vamos falar sobre isso. Outro personagem que apresentamos a vocês foi o tio Jack Solomon. Ele é casado com a tia da Erika, Carla Solomon. Ele se formou no que hoje é a UVU, ou pelo menos é o que diz seu currículo, sua biografia que ele apresenta em palestras e em seu envolvimento. Antigamente era chamado de faculdade estadual. Então era Utah Valley State College, USCS. Ele ajudou a construir o campus da UVU como membro do Conselho do Centro de Estudos Judaicos da UVU, além de ser professor de ciência política na BYU. Vale mencionar que Jack também foi o fundador do que hoje é conhecido como Valley Technologies. Ele é relevante porque vamos falar bastante sobre a conexão com cassinos envolvendo muitas pessoas. E o Portão de Sião, em Israel, é uma dedicação da família dele, não da Erika. E claro, provavelmente quem nos levou à maior jornada foi Lori Abbas Stanley. A mãe da Erika, Lori Abbas, Stanley, Wallstad, Fransby, Guinta. Ela até se divorciou de Larry Ginta, Guinta, seja lá como se pronuncia. Só deixa assim por enquanto, porque vamos aprofundar nela hoje. Mais empresas estão saindo por todos os lados dela. Ela tem tantas empresas e nunca entregam a documentação no prazo. Elas precisam ser encerradas. O primeiro casamento dela, aliás, porque algumas pessoas mandaram mensagem perguntando, foi com um homem que meio que desapareceu no exército. O nome dele na verdade ele já faleceu, James Melvin Stanley. Aqui está uma foto dele. Fico impressionado com o quanto ele se parece com Brigitte. Só quero dizer que essa é a única foto que consegui encontrar de James Melvin Stanley, o primeiro marido dela. Ela se casou com ele, acredito, quando tinha 19 anos. Mas eu olhei para isso e fiquei louco. Isso parece a Brigitte. Não sei, só uma coisinha engraçada à parte. Esse é o primeiro marido dela. Depois ela se casou com John Robert Wallstad. Ainda não tenho uma foto dele. Só saiba que onde Lori vai, a fraude a acompanha. Loterias, cassinos, jogos de azar. Esses são temas familiares sobre os quais vamos aprofundar hoje. Então vamos continuar com a Lori. Na sexta-feira, avisamos vocês que a mãe da Erika, Lori, sempre usou um dos irmãos Erpenbeck em sua papelada. Ele assina coisas para ela, ajudando-a a formar essas várias empresas. Rick Erpenbeck é o nome dele, cujo irmão, Bill, passou mais de 2 décadas na prisão por fraude financeira, tentou matar a própria irmã, ameaçou matar a irmã, enterrou dinheiro em um campo de golfe, só coisas corriqueiras, sabe? E o pai de Rick, Tony, tentou organizar o sequestro e assassinato de algumas crianças porque ficou revoltado por estar pegando tempo de prisão. E sim, como eu disse, coisas corriqueiras para uma família. Bem, um de vocês nos enviou um e-mail e nos alertou sobre algo bem interessante, mas estávamos imaginando se eles ainda tinham algum tipo de relação hoje em dia. Agora podemos confirmar que não é só a Lori que era próxima do Rick, mas a Erika também é próxima do Rick. Agora, quero deixar claro, Rick Erpenbeck não cumpriu nenhum tempo de prisão. Ele disse, eu era um jovem universitário. Eu não sei por que meu pai me transferiu todo esse dinheiro. E eu sou muito próximo do meu irmão, Bill. Ele foi honesto sobre o fato de ser próximo do irmão, Bill, durante todo o seu depoimento. Essa é a família dele. Mas ele não fez nada. Ele ignora a origem desse dinheiro. Ele mantém essa versão. Ele não cumpriu pena alguma. É importante enfatizar isso. Como eu disse, não sei se eu seria muito próximo de uma família assim.
Ponto final. Bem, você deve saber que a Erika considera o Rick como tio dela. Tipo, de novo, ela pode estar apenas dizendo tio, como quando você se aproxima de alguém que esteve com você a vida toda. Esse é o meu tio, Rick. Mas essa é a realidade. Se a conta dela no Instagram for confiável, então você deve saber que ela é muito próxima dessa pessoa. Porque no dia 1º de dezembro de 2018, ela foi até a Universal Studios. Você deve saber que é lá que o Rick trabalha. E a Erika registrou essa viagem. Ela está com a mãe dela. Ela está sempre com a Lori. A Lori está sempre ao fundo. E aqui vai ser bem rápido porque são stories do Instagram que ela salvou. Mas você vai ver o tio Rick. Dá uma olhada aqui. Uma cerveja amanteigada, então. Cerveja amanteigada. Quando você reza e sonha em estar no show business, seja específico. Traga para nós um pudim de porquinho. Traga para nós um pudim de porquinho e desmonte bem aqui. Aliás, devo mencionar que ele ocupa um cargo alto na Universal. Isso me faz pensar se isso não poderia ter sido um caminho potencial para ela vencer o Miss Arizona em 2012. Porque a NBC e Universal Studios, eles dividiram a propriedade em 2012. Trump era dono de metade. E a NBC Universal era dona da outra metade do concurso. De qualquer forma, não tenho nenhuma prova disso. Só estou dizendo, é uma ligação interessante que o Rick está trabalhando lá na Universal Studios. Agora, como eu disse, para algumas pessoas, proximidade com criminosos, nem pensar. É assim que eu diria que vivo minha vida. Ter uma relação próxima com o irmão que tentou matar a minha irmã provavelmente não seria algo que eu gostaria. Tanto Lori quanto Erika. Aliás, está tudo bem. Gostaria de acrescentar também que essa é uma das minhas coisas favoritas sobre os gangsters. Tipo, eu olho pra essa família e penso, quem são os backs da cidade? Porque a maioria das pessoas, se tiverem, por exemplo, uma multa de trânsito, precisam mostrá-la. Eles têm que registrar isso. Tipo, ai meu Deus, isso vai prejudicar minhas chances de conseguir um emprego. Urban Back meio que é importante. 34 milhões de dólares desapareceram e ele está no topo da Universal Studios. Simplesmente incrível. Eu não sei. Sinto que, se meu irmão fosse tipo o assassino do Zodíaco ou algo assim, provavelmente eu não conseguiria ir lá e trabalhar para a Disney ou para a Universal Studios. Enfim, seguindo em frente. Contamos para vocês na semana passada que alguém nos enviou os documentos restantes referentes ao misterioso divórcio de Lori e Kent. A gente nem consegue descobrir a década de quando esse casamento aconteceu. Simplesmente não temos ideia se aconteceu no início dos anos 80 ou se foi em 1993. A narrativa predominante dos desmentidores é que o pedido inicial, que eu gostaria de lembrar vocês, tinha apenas 4 declarações de fato, uma página só. Foi simplesmente um erro de digitação quando colocaram o aniversário da Erika como 22 de novembro, em vez de 20 de novembro, que é a data de nascimento que ela tem hoje. Agora, para deixar claro, não houve nenhum escrivão envolvido. É um documento protocolado pela Lori, sentada com o advogado dela, revisando junto com o advogado. E, aliás, quando você entra em um tribunal, tem que jurar que as declarações são verdadeiras. Você tem que jurar que as declarações são verdadeiras. A data de nascimento era a que mostramos. Você também apareceu em 2 acordos de separação, um redigido em 1995 e outro em 1996. Portanto, documentos separados. Mas não conseguimos acessar o restante deles. E então eu disse para você, alguém nos enviou e agora podemos mostrar os demais registros. Primeiramente, vou mostrar a vocês este plano conjunto de parentalidade compartilhada, que, como podem ver, foi preenchido à mão em 8 de janeiro. Vou escolher 1998. Essa foi a minha melhor suposição. É difícil dizer, já que alguém tentou editar manualmente novamente. Esta é a vida real, então você faz o que quiser lá. Mas a questão é, e a data de nascimento de Erika consta novamente como 22 de novembro de 1988. Ok. Em seguida, houve uma alteração no plano de pensão alimentícia, que foi elaborada em 10 de setembro de 1998. E, na minha opinião, é a mais flagrante de todas as denúncias. Só quero te mostrar isso. Não há cartório. Não há nenhum juiz assinando outra página disso. Na verdade, é só a Lori mesmo. Acho que até o advogado dela pensou, isso é demais, até pra mim. E a Lori estava basicamente indo pelo feeling ali. E eu só seria negligente da minha parte se eu não mostrasse a página de assinaturas, porque acho as assinaturas muito parecidas entre ela e o Kent.
Lembre-se, é para acreditarmos que o Kent abriu mão de seus direitos sem um cartório nesses documentos. Então a Lori meio que está comandando tudo. Mas vou te mostrar isso. 10 de novembro de 1998, sentença final. Desta vez o nome da Erika está digitado. E mais uma vez, o aniversário dela está listado como 22 de novembro de 1988. Vamos seguir em frente. Vamos passar para o documento de pensão alimentícia médica, que foi registrado no ano seguinte, em janeiro de 1999. Esse documento em particular exige o consentimento da companhia de seguro de saúde. Neste caso, está listado como a Aetna. O que está registrado como data de nascimento dela é 22 de novembro de 1988. E quero deixar claro, tudo isso é para a pensão alimentícia. Então, na verdade, a única data que realmente importa aqui é o aniversário da Erika. Você quer ter certeza de que está com a criança certa? Vamos continuar. Estamos em 1999. Eles ainda estão, todo mundo está confuso. E acham que o aniversário da Erika... Na verdade, nós não estamos confusos. Eles são consistentes, estão nos dizendo consistentemente que é 22 de novembro, mas ainda não terminamos. Vamos avançar para 2004, porque talvez de 1995 a 1999, várias pessoas, incluindo os pais da criança, estivessem cometendo erros administrativos. Talvez o que seja necessário para colocar as pessoas na linha seja uma nova década. Vibrações do bug do milênio. Vamos entrar na década de 2000. Bem, em julho de 2004, Kent deixou de pagar a pensão alimentícia e a agência de execução entrou em contato com ele. Registrei o erro padrão, além do aniversário da Erika. E como vocês podem ver, mais uma vez, temos aqui a data de 22 de novembro de 1988. Aparentemente não existe um funcionário, ao longo de 10 anos de carreira, que consiga digitar 20 em vez de 22. Vamos lá, 2007. Porque eu gosto de 2007. Bons memes. Eu me formei no ensino médio. Eles lançaram o último livro da série Harry Potter, que eu estava lendo. Quero dizer, eu sinto que ninguém errou em nada em 2007. Ano fantástico, né? Exceto quem entrou com o pedido de emancipação da pensão alimentícia da Erika. Agora, ela tem 18 anos. Você não precisa mais pagar pensão alimentícia. Você tem que voltar e protocolar as coisas. Mais uma vez, o aniversário dela está registrado como 22 de novembro de 1988. O que estou dizendo aqui é que tudo sobre esse casamento, tudo sobre esse divórcio, tudo sobre os primeiros anos da Erika é suspeito. E o começo importa. O começo importa muito. Começamos esta série lendo Elizabeth Lane, a jornalista investigativa, sua tese que ela apresentou de que Erika Kirk pode ser uma psicopata. Não uma sociopata, mas uma psicopata. Ela argumentou que é isso que nos incomoda quando a vemos falar. Tem algo errado. O cérebro percebe que palavras estão saindo da boca dela, mas as expressões não estão certas. As ações não estão certas. E nosso corpo meio que tem um sistema de defesa natural que entra em ação. Antes mesmo de conseguirmos identificar o que nos deixa desconfortáveis, nós recuamos. Dizem que não conseguem vê-la nem ouvi-la. Torcem por ela, mas não querem ver. Até quem a apoia, notou Elizabeth Lane, evita assistir. Quero aprofundar isso. Psicopatas não nascem assim. Eles são criados, certo? Eles são criados e normalmente são criados na juventude. Se o trabalho de Sigmund Freud, que era bastante obcecado em criar psicopatas, for digno de crédito, eu gostaria de sugerir isso a todos vocês, com todo respeito. A infância da Erika é, na verdade, a peça mais importante desse quebra-cabeça. Porque não importa o que tentem te dizer, a Erika não está expondo a mãe dela. Da forma como ela está fazendo agora, sem intenção. Ok, ela não postou nada sobre a mãe dela por anos e, de repente, ela resolve postar a mãe em uma situação vulnerável, doente, poucos dias antes do Charlie ser assassinado. 2 ou 3 dias antes dele ser assassinado. Isso, pra mim, soa como manipulação emocional. Eu não conheço muitas pessoas, ou na verdade ninguém, que decidiria criar um reel no Instagram mostrando a mãe nessa condição. Acima de tudo, eu não conheço muitas pessoas que iriam querer ou permitir isso, certo? Então isso também nos mostra que tem algo errado com a Lori. Tem algo errado com a Lori. Por que você iria querer que alguém registrasse esses momentos seus e colocasse na internet? Como se dissesse, olha, nem olhe aqui, vazando para as pessoas que ela está assim, sem nenhuma clareza, não vem da Erika, mas ela quer que você imagine. Uma pessoa disse,
Ah, ouvi dizer que a mãe dela tem câncer. Estão divulgando isso sem nenhuma clareza. Quem é Lori? Lori é uma personagem muito interessante. Acho que, como já lhe disse, a mãe dela tem muitos problemas. Mas o que alguém descobriu, algo que Charlie compartilhou sobre a mãe de Erika, é chocante. Absolutamente chocante. Saiba mais sobre sua ascendência. Gostaria de pedir desculpas antecipadamente aos fãs de esportes. Avisaremos quando voltarmos de uma pequena pausa. Certo, pessoal. Obrigado a vocês. Ano passado, a Preborn salvou mais de 80 mil bebês. Hoje, você pode ajudar ainda mais. Diariamente, muitas ouvem a mentira de que o aborto é a única opção. Mas tudo muda quando uma mãe entra em uma clínica Preborn e vê seu bebê em um ultrassom. Esse único momento dobra a chance dela escolher a vida. Porque elas percebem que não é apenas uma imagem na tela. Ouça o batimento cardíaco do bebê pela primeira vez e veja a vida crescendo nela. Não é um problema a resolver, mas uma vida a proteger. Estaremos ao seu lado com amor, oração e apoio. Por apenas $28, você garante um ultrassom vital. $140 pagam 5 ultrassons, ou seja, 5 chances de vida. Este ano será o maior para a preservação de bebês. Posicione-se com ousadia. Fale por quem não tem voz. Doe descagem. Envie 250 libras e diga bebê, ou acesse preborn.com. Corte Candace. Novamente, trata-se de preborn.com com a assinatura de Candace. Vejam esta empresa de bem-estar, pois a exposição a rastros químicos está no auge. Nevascas anormais, com neve questionável, param o país. Milhões sem energia. Frio recorde. Estradas interditadas e farmácias fechadas. Quando a rede elétrica falha, esteja preparado. Em 2021, uma tempestade de inverno isolou milhões e tirou centenas de vidas. O kit médico da Wellness Company tem 8 prescrições para tratar infecções urinárias, pneumonia, faringite e Covid. Indisponível em farmácias, adquira o seu online. Preencha o questionário e um médico licenciado emitirá suas prescrições. Desastres naturais são frequentes, não seja pego de surpresa. Peça seu kit em twchealth/Candice com o código Candice para economizar $45 e ter frete grátis. Kits apenas para residentes dos EUA. Somente para residentes. Também quero falar para vocês sobre as chips Masa, porque eu adoro elas. Na faxina de primavera, comece pela dispensa. Muitos salgadinhos levam óleos de sementes, aromas artificiais e químicos. Os chips da Masa têm só 3: milho orgânico, sal marinho e gordura de boi de pastoreio. Sem óleos vegetais nem aditivos, só comida real. Estes chips são saudáveis e deliciosos. Sprouts, Farmers Market e Wegmans já os vendem nacionalmente, é real. Comer Masa é diferente de chips comuns. Com a Masa, você fica satisfeito e leve, sem aquele inchaço ou sensação de lentidão depois. Feitos de comida de verdade, esses chips saciam mais, evitam a compulsão e você não sente fome depois. Prefiro o cabaneiro, mas qualquer sabor da Masa é ótimo. Para experimentar, acesse masachips.com Candice e use o código Candice para 25% de desconto. Ou clique no link na descrição ou escaneie o QR Code para aproveitar esta oferta. Esse é o site masachips.com. Faça uma barra com o código Candace e use o código Candace ao finalizar a compra. Muito bem, pessoal. Preciso que vocês prestem muita atenção. Um pouco de história. Vou passar por isso rapidamente. Você provavelmente já ouviu falar, talvez vagamente, da conspiração, entre aspas, das pessoas que imprimem os livros didáticos de que estamos sendo governados pela máfia Khazarian, certo? Este império que existiu aproximadamente nos séculos 8, 9 e 10 e depois desapareceu magicamente. Ninguém sabia que era um turco, tribo turca. Eles eram uma tribo nômade. E então eles se converteram em massa ao judaísmo. Ok. Mas eles não eram judeus de etnia. Eles se converteram em massa ao judaísmo. E eles se misturaram. Ok. Eles se misturaram com pessoas que eram realmente judias. E chamam isso de conspiração, que as pessoas que vivem em Israel agora são a máfia khazariana. Eles chamam isso de conspiração. Mas se você ler livros que foram impressos em Israel pelos próprios israelenses, eles mesmos declararam que eram khazaris. Você pode procurar um cara chamado Abraham Pollock, é um exemplo, que escreveu um livro, fez toda a pesquisa. Ele foi premiado pela sua pesquisa e disse: olha, nós somos essa tribo.
Nós somos os turcos que se converteram em massa ao judaísmo. E então disseram a ele que isso era inconveniente depois que o premiaram. Depois de 1948, eles ficaram tipo, não, 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 não. Estamos dizendo que somos os judeus originais, a Bíblia. Então, vamos simplesmente nos livrar de toda essa pesquisa. Outra coisa que você deveria saber sobre essa conspiração, na verdade, algo que definitivamente não é uma conspiração, você só precisa pesquisar coisas fora dos filmes de Hollywood. Sabe, a máfia italiana, na verdade, era judaica, talvez judaica casária. Hollywood foi, como sabemos, de fato fundada por gangues judaicas. Universal, MGM, não há como esconder isso, certo? Não há como negar. Inicialmente, eles eram ambulantes, pessoas que comandavam os carnavais. Eles impressionavam as pessoas com ilusões, certo? Os ocultistas. E então eles disseram, vamos fazer isso em uma escala maior. Vamos fazer filmes. Vamos fazer as pessoas lotarem as catedrais. Vamos fazer um espetáculo. É por isso que você vai a um carnaval. Ah, é tanta mágica e ilusão. Bem, quero que você entenda que os filmes são outro truque ilusório. Ela captura sua imaginação. Ela captura suas emoções. E quase nunca é baseada na realidade. Por exemplo, a narrativa predominante é que a máfia italiana, sem motivo algum, não sabemos porquê, se associou a Meyer, Lansky e Bugsy Siegel, os italianos, e então a máfia judaica se juntou. Não, sim, a máfia italiana falava italiano, mas isso porque eles emigraram para a Itália após as revoluções. A realidade, e você precisa ouvir isso atentamente e fazer sua própria pesquisa, é que em 1881, o czar russo foi assassinado por um grupo revolucionário judeu da região conhecida como Zona de Assentamento. Ok, então vocês tinham um império cristão. E então, o que foi estabelecido foi o seguinte: se você fosse judeu, teria que viver na área de assentamento, porque exigiam que você fosse cristão para viver dentro do reino. O mundo era dominado por reinos cristãos. Então você conhece aquela expressão quando diz que aquilo foi inaceitável? Nem sei por que você diz isso. Ah, o que ele fez foi inaceitável. Na verdade, você está se referindo à área de assentamento, que era onde os judeus tinham que viver. Agora, eles podiam trabalhar dentro do reino, mas era preciso ser cristão para morar dentro do reino. A área de assentamento compreendia o que hoje é a Polônia, Ucrânia e Lituânia. É muito importante que você entenda isso. Após o assassinato, muitas das pessoas associadas que estavam envolvidas, o pequeno grupo que se formou, emigraram para a Itália. Eles emigraram para os Estados Unidos. Você aprende isso no seu livro didático, como se houvesse pogroms. Sem contexto, sem motivo algum, expulsos de um país. Na verdade, não há evidências de que eles tenham sido expulsos, mas eles foram embora. Os revolucionários foram embora. E, na verdade, durante todo esse período, aliás, esse tipo de revolução estava acontecendo por toda a Europa, tentando derrubar e dividir os reinos cristãos. Revoluções profundamente organizadas. Inicialmente, elas fracassaram. A Revolução Alemã fracassou na Itália. A Áustria fracassou nas revoluções de 1848. Eles eram comunistas. Os revolucionários, você também poderia se referir aos revolucionários como psicopatas assassinos. E então eles emigraram em massa para os Estados Unidos como vítimas. E trouxeram consigo suas ideias revolucionárias. Eu gosto de dizer que eles eram anarquistas, obviamente, mas você também deve pensar neles como ciganos, no verdadeiro sentido da palavra. Eles aprenderão qualquer idioma e se tornarão o que estiverem destinados a ser. Eles se deslocam para onde precisam se deslocar. E onde quer que vão, levam consigo a sua imundície. Ok, nós contratamos esses imigrantes para a empresa e, de repente, aparecem pessoas que assassinaram o czar. E então ocorre o primeiro atentado à bomba na América, na Praça Haymarket, em Chicago. Isso envolveu, entre aspas, imigrantes alemães. O assassinato do presidente McKinley, cometido por um polonês chamado Leon Czolgosz, que foi radicalizado por um imigrante judeu russo chamado Emma Goldman. Sua família era originária da região do Pale of Settlement. Eles não eram pobres vivendo no Pale of Settlement. Eram judeus ricos, judeus instruídos. Existem inúmeros livros sobre o que eles fizeram. Aliás, eu poderia fazer 12 episódios só sobre Emma Goldman. Só ela, a quantidade de assassinatos ligados a ela. Ela também foi a mulher por trás de Margaret Sanger, da Planned Parenthood. O namorado de Emma, também do Pale of Settlement, tentou assassinar Henry Frick dos Estados Unidos. Roubar.
Ele literalmente atirou nele. Você sabe, provavelmente já ouviu essa história. Eles atiraram nele, mas Henry Frick sobreviveu. Eles são apenas comunistas assassinos. Eu não sei o que te dizer. E eles fizeram isso, tentaram matar Frick, porque queriam estabelecer sindicatos. Então você aprende na escola, era sobre os direitos dos trabalhadores. Sim. Eles organizaram essas greves de trabalhadores e esses protestos e eventualmente conseguiram estabelecer sindicatos porque isso lhes permitiu praticar extorsão. Criminosos estabelecidos, máfias. Vocês sabem, os sindicatos são associados à máfia e ao crime organizado. Esta é a nossa herança. Toda a nossa história e o nosso presente são um paraíso para gangsters na América. Hollywood existe para glamourizar as pessoas mais imundas que trabalham nas indústrias mais degradantes. Isso não é entretenimento. Sempre foi repugnante. Sempre foi sobre sujeira, prostituição, importar pessoas de Viena e tentar provocar o colapso. Colapsar a América. O que eles fizeram foi bem sucedido em toda a Europa. Os impérios cristãos foram divididos e aqui estamos nós hoje, certo? É isso que estamos enfrentando na América. Você precisa entender isso. Então você chega nessa máfia, chega nos mafiosos, chega, obviamente, à usura. Você sempre os reconhecerá pela sujeira que eles trazem. Ok, pense sobre a Grande Depressão, sobre o que foi aquilo. Agora precisamos estabelecer isso, o Fed. Precisamos criar o Fed por causa da Grande Depressão. E a história dos esportes é um assunto interessante. Deixe-me começar a falar sobre isso porque o esporte era uma distração, é uma forma de entretenimento. Não estou tentando estragar essas coisas para você. Existem tantos filmes incríveis sobre a história dos esportes. Eu adoro Duelo de Titãs. É, de fato, um dos meus 10 filmes favoritos de todos os tempos. Adoro mesmo. Mas eu diria que não tenho uma noção verdadeira de o que ou quem começou a indústria dos esportes. Eu sou só uma garota. Nunca imaginei acabar aqui. Mas estou te contando isso porque acho que Laurie Fransby é podre até o âmago e por isso achei incrivelmente interessante que alguém encontrou uma entrevista antiga, um segmento de Pergunte-me qualquer coisa do programa do Charlie Kirk. Uma pessoa me enviou um e-mail e disse, Candace, abre aspas, ouvi o podcast do Charlie, a retransmissão de ontem à noite feita pela equipe da TPUSA sobre as opiniões dele a respeito dos últimos Super Bowls. Charlie estava falando sobre o Green Bay Packers e mencionou que a mãe da Erika é uma descendente direta da família Lombardi. Achei que isso poderia ser uma peça interessante para o seu quebra-cabeça, concluíram. Com licença, uma descendente direta de Vince Lombardi? Agora, para aqueles de vocês que não acompanham esportes porque vocês também são só uma garota, ou mais especificamente, para aqueles que não acompanham esportes americanos. Como os americanos acham que o futebol americano é algo muito grande, mas obviamente ele se restringe aos Estados Unidos, Vince Lombardi pode ser o técnico de futebol americano mais famoso de todos os tempos. Ok, de todos os tempos. Ele é tão famoso que o troféu do Super Bowl leva o seu nome. Então, assim que os jogadores de futebol... Quem ganha o Super Bowl recebe o troféu Lombardi. Nomeado por Vince Lombardi, os Green Bay Packers e o pessoal vão me criticar, mas acho que aquele foi o primeiro Super Bowl da história. Vou ter que pesquisar isso. Skylar, você pode pesquisar isso para mim. Não tenho certeza. Erika Kirk? Um descendente direto? Não. Eu precisaria ouvir o Charlie dizer isso pessoalmente. Isso não pode estar certo. Bem, como previsto, fomos investigar e Charlie... Comuniquei exatamente esse fato. Ouça. Os Packers venceram o primeiro Super Bowl. Você sabe? Minha esposa, Erika, é da família Lombardi. Realmente? Está correto? Seriamente? Sim. É sangue real. A mãe dela é uma Lombardi. Isso é... Louco. Que loucura. É real. Tipo, quão próxima ela é. Como uma linhagem sanguínea direta. Tipo, descendência direta de Vince? Sim. Que loucura. Sim, temos todas essas coisas dos Packers em casa. Eu sabia não. Uau. É interessante. Né? Bom. E eu venho de uma família que adora ursos, então não sei. Uau. Vou deixar vocês digerirem isso. Laurie, descendente direta de Vince Lombardi. Posso te dizer, meu primeiro pensamento foi, o Charlie não está mentindo. Porque, pode acreditar em mim, ele não seria burro o suficiente para contar uma mentira tão grande assim diante das câmeras. Ok, ele não faria isso. Ele sabe que vamos checar os fatos rapidinho. Então, minha única outra opção era, será que a Erika está mentindo? Obviamente, eu consideraria isso uma forte possibilidade se não fosse pelo fato de o Charlie ter dito que eles tinham um monte de objetos do Vince Lombardi espalhados pela casa.
Uma descendente direta, descendente linear de Vince Lombardi. Você está ouvindo isso da própria boca dele. A mãe da Erika, segundo ele, é uma Lombardi. Eu disse, Charlie não é conhecido por hipérboles. Ele sabe que as palavras têm significado. Uma descendente direta, portanto, significaria que Lori é descendente de Vince Lombardi. Ou essa é realmente a nossa única opção aqui, considerando as idades. Lori nasceu em 1950. E tenho que dizer, depois que ouvi ele falar, Lori e sua irmã, Debra, realmente se parecem com o Vince. Eu vejo isso. E achei interessante que eu nunca consegui encontrar uma foto dos pais dela. Curiosamente, porém, a pessoa listada como mãe dela, Angela Lombardo. Bem, na verdade sim, o nome dela era Angela Lombardo. E curiosamente, podemos confirmar que a mãe dela é Lombarda. Esse é o nome de solteira dela. Em outras palavras, a avó materna de Erika é Angelina Lombardo Abbas. Você pode ver isso aqui neste obituário de 1970. Está escrito ali embaixo. Angelina, esposa de Joseph Abbas, de Cincinnati, Ohio. Certo, então o que está acontecendo aqui? Porque isso ainda não a tornaria uma descendente direta, a menos que as pessoas tenham múltiplas identificações. Eu não consigo chegar lá, mas sei que o Charlie está sendo bem explícito ao dizer linhagem direta. E eu não tenho fotos da mãe da Erika, quer dizer, da mãe e do pai da Lori. Quis apresentar isso porque há muitos caminhos a serem explorados nessa história. Não posso falar sobre tudo isso agora porque preciso me concentrar em explicar para vocês o que aconteceu com a Erika e o Paget World e como ela estava completamente errada na Turnpoint USA. Mas mesmo assim quero compartilhar isso porque me parece muito significativo. Isso não é algo casual. E gostaria de pedir desculpas antecipadamente a todos os fãs de futebol. Eu sei que você está pensando, podemos ter qualquer coisa. E a resposta é não, não podemos ter nada. Não podemos ter sequer uma coisa. Resolvam isso, pessoal. Dê um jeito nisso, internet. O nome dela é mesmo Angelina Lombardo? O nome dele é Joe Lombardo? Não sei. Lori é realmente filha de Vince? Ele teve um filho fora do casamento? Não sei. Mas um descendente direto significa um descendente direto. Essa pra mim é a única possibilidade. Por que mais você compraria esses acessórios que valem uma fortuna? E isso também significaria que Lombardo e Lombardi são intercambiáveis, o que o Charlie acabou de confirmar, certo? Ele diz que ela é uma Lombardi. Na verdade, de acordo com o obituário, ela é uma Lombardo. Se essa for a realidade, se esses nomes forem intercambiáveis, então podemos começar a especular honestamente sobre os possíveis laços de Lori com o enredo Lombardo-Genevieve. Família do crime que teve muito envolvimento com jogos de azar ilegais e extorsão. Agora está tudo aberto, tudo está sobre a mesa e tudo é de interesse. Agora, como eu disse, infelizmente, não há fotos do pai e da mãe da Lori que eu tenha conseguido encontrar, mas é uma pista forte e vou deixar por aqui, para que YouTubers e outros detetives possam dar uma olhada. Voltando para a Erika e para a linha do tempo da Erika, porque agora todos os personagens que apresentamos a vocês já estão posicionados. Você entende mais ou menos a história que estamos contando aqui. Queria avisar que recebemos uma enxurrada de e-mails sobre o ano desaparecido da Erika. Também muitos comentários. E antes de chegarmos lá, posso dizer que agora podemos confirmar que Erika realmente frequentou a St. Ursula Villa em Cincinnati, Ohio. Mas o que conseguimos documentar é que ela frequentou o jardim de infância. Então isso foi antes de ela ir para o Arizona. Temos essa foto para vocês aqui. Isso seria de 1994 a 1995. E vocês podem ver, só por curiosidade, que o nome dela está escrito de forma diferente. É com C. Erro de digitação. É um erro de digitação. Outro erro de digitação. Eles estão por toda parte. Mas queria avisar que, até agora, ninguém com um anuário da St. Ursula Villa conseguiu confirmá-la de 2000 a 2002. Então, esses anos ainda estão tecnicamente em aberto. Eu achava que era lá que ela estava nesses anos, mas talvez tenhamos invertido. Vamos continuar investigando isso. Também recebemos confirmação de jogadores de basquete da St. Regis de que estávamos corretos. Ela não jogou na temporada de 2008 a 2009. Apesar de, no futuro, ela vir a afirmar várias vezes que jogou em Regis por 2 anos. Ela jogou basquete por 2 anos.
Bem, posso mostrar esta foto que também conseguimos da Erika com suas colegas de equipe da Regis University. Tirada em dezembro de 2007, mas ela não jogou. A Regis University, como eu disse, ainda mantém as estatísticas dela disponíveis. Não conseguimos encontrá-la em nenhum jornal. E agora temos colegas de equipe confirmando que ela não jogou na temporada de 2008. Então, o mistério continua. Onde Erika ficou escondida depois disso por 8 meses? Muitos de vocês acharam que ela foi ter um bebê. Vocês dizem, na minha época, quando alguém sumia por 8 meses, era porque tinha engravidado. E a pessoa precisava se afastar. E eu não vi nenhuma evidência disso. Só estou compartilhando isso porque foi um comentário recorrente. Eu só vou continuar seguindo os fatos e acompanhando as palavras e sentimentos da Erika que são compartilhados. E sobre aquele ano, alguém nos enviou outro vídeo dela confirmando nossa linha do tempo. Então estamos corretos. Ela desaparece em 2008. Para, entre aspas, estudar a Bíblia para ver o que era, ela não aprendeu a Bíblia, como mostramos para vocês semana passada. Ela não aprendeu porque era católica e eles não estudavam a Bíblia de verdade. Então ela teve esse tempo com a esposa do pastor para realmente aprender tudo. E ela disse então que durou 8 meses. Bem, ouça explicar isso novamente em outro podcast chamado Don't Ignore the Nudge. Ouça. Como? Senhorita Arizona, eu já estava farta daquele mundo. Era muito tóxico. Eu adorava minha diretora. Eu amei a experiência que tive. Mas depois, foi uma daquelas coisas em que eu estava tão entregue e focada em Cristo que não queria nada daquilo. Do passado ou daquele mundo, para seguir comigo até isso, para a nova fase que eu estava prestes a entrar. Então, para mim era tudo sobre, literalmente, me trancar no meu quarto e ler a minha Bíblia. E a única pessoa que vi durante 6 meses foi a esposa do meu pastor. E eu simplesmente a convenci a me contar tudo. Nós nos encontraríamos para almoçar ou tomar um café. E eu simplesmente não vi nenhum dos meus amigos. Eu não fiz nada. Não, eu estava muito concentrado nisso. Ok, ouça novamente. Dessa vez, ela se trancou no quarto. Ela está focada apenas na Bíblia. Autodidata. Quer dizer, quanta Bíblia você conseguiria ler se essa fosse a única coisa que você fizesse por, ela diz, 6 meses aqui, 8 meses em outro podcast? Mas é a Erika, então não vamos exigir nada dela de forma consistente. De 6 a 8 meses. Que parte da Bíblia você conseguiria ler? E como eu disse, ela apresentou a situação como se aquele tivesse sido o momento eureka dela. Ela finalmente teve essa experiência com a Bíblia. Dessa vez, ela realmente aprendeu. Bem, você poderia supor que então ela se familiarizou com a Bíblia. Mas quando se trata da Erika, você nunca deve fazer suposições. Porque agora vamos avançar para quando ela conta a Sage Steele a história de como se familiarizou com a Bíblia, graças a uma amiga cristã dela, não em 2008, mas em 2016. Ouça só. A primeira vez que li a Bíblia de capa a capa foi em 2016. E isso mudou a minha vida. Mudou completamente a minha vida. E foi aí que Então, era eu e outra amiga, e eu montei o programa de leitura da Bíblia e enviei para minha amiga. Eu disse, faz comigo. Eu falei, porque eu não sei o que estou fazendo e você foi cristã a vida toda e eu só quero ter alguém para prestar contas. Por favor, leia isso comigo. Em 2016, terminei tudo. Foi um ano louco. E depois disso, tudo ficou em Technicolor e eu pensei, agora eu entendi. Eu entendi. Isso Me dá arrepios. Quero dizer, é realmente interessante, porque então, se eu volto a sentar numa missa católica, eu fico assim... Agora, eu entendo o lado católico, ainda mais depois de ter lido a Bíblia. Então, eu gostaria que houvesse mais, porque mesmo quando você vai para a aula de crisma e faz todas essas coisas, nunca... Eu só queria que eles tivessem... E algumas igrejas católicas são ótimas nisso. Alguns colégios católicos são ótimos nisso. Infelizmente, os meus não eram tão bons nesse sentido de ótimo, pegue sua própria Bíblia e vamos abri-la. Nunca foi realmente assim. Eu não sei. Não sei o que acontece, nem o que é certo ou errado. Lidei com a Erika. Você só não conhece a história. Você poderia dizer que ela não leu tudo de capa a capa nos primeiros 8 meses, mas eu imagino que ela não precisaria da amiga dela e recorrer a uma amiga 8 anos depois e perguntar: o que eu estou fazendo? Se ela tivesse tido 8 meses para estudar a Bíblia com um pastor, acho que um pastor estaria mais preparado do que uma amiga. Eu só não sei o que é real com a Erika. Ela me passa a impressão de alguém cujo cérebro foi reprogramado.
Como se os caminhos no cérebro dela tivessem sido redirecionados desde a infância. Como se ela tivesse mentido tanto que nem percebe mais que o que está fazendo é mentir. Ela simplesmente fala algo e pensa, é isso que funciona neste ambiente. Exatamente como Elizabeth Lane descreveu. É o que preciso ser aqui. Sentada com a Sage, explico por que voltei ao catolicismo. Posso ser católica esta semana e protestante na próxima. Então, eu disse isso naquele podcast e fiz isso porque eu não tenho uma apreciação pelo catolicismo, mas agora estou dizendo que estudar a Bíblia me fez ter uma apreciação pelo catolicismo, o que eu não estava conseguindo. É tudo tão confuso. Eu não sei o que pensar disso. Eu não sei, além de alguém que foi programada e teve que contar tantas histórias diferentes que ela realmente não consegue voltar atrás. Ela simplesmente continua indo, continua nadando, e o que ela vai dizer amanhã não será o mesmo que ela disse ontem. São mentiras demais. Ela obviamente não está apta para ser CEO e presidente do conselho da Turning Point USA. Basta levar em conta a quantidade de desonestidade que podemos demonstrar usando as próprias palavras dela. Ok. Usando as próprias palavras de Erika, tentar entender qualquer coisa é uma tarefa muito difícil. Certo, devem impostos? Talvez declarações atrasadas ou dívidas anuais acumuladas. Talvez uma cobrança inesperada na aposentadoria ou saques antecipados do seu 401k ou IRA. Agora o IRS quer a sua parte. Não importa como o problema começou, o resultado é sempre igual. Seu saldo não diminui, as multas aumentam, os juros se acumulam e muitos de vocês estão prestes a dever novamente neste próximo ano fiscal sem nenhum plano. Pare o que está fazendo e ligue para a Tax Network USA. Há mais de 15 anos, eles resolvem qualquer caso tributário. Especialistas em controvérsias fiscais ajudam contribuintes a se reorganizar, resolvendo dívidas e declarações atrasadas de vez. Quer deva 10 mil ou 10 milhões, sua equipe já resolveu mais de 1 bilhão em dívidas. Oferecem consulta gratuita sobre o IRS. Investigando, eles elaboram um plano claro para resolver seu problema tributário e regularizar sua situação. Não espere bloqueios bancários. Ligue para 8666861651 ou acesse tenusa.com. Corte Candace. Acesse tenusa.com/Candace e conheça o Home Title Lock, essencial para proprietários de imóveis. O FBI alerta proprietários sobre uma fraude imobiliária crescente, o roubo de escrituras. Esse crime não acontece arrombando sua porta. Basta um documento de uma página com assinatura falsificada registrado em cartório. Se o seu título, seu registro legal, for transferido, criminosos podem esgotar seu patrimônio ou vender sua casa. Você só notará ao receber cobranças ou avisos de despejo pelo correio. Me uni a Home Title Lock para proteger seu patrimônio e ver se já é uma vítima. Use o código Candice em HometitleLock.com e ganhe um histórico de título grátis e teste da proteção tripla de $1 milhão. Monitore seu título e receba alertas sobre qualquer alteração. Em caso de fraude, a equipe americana deles cobre até $1 milhão. Acesse HometitleLock.com, use o código Candice ou o link abaixo. Lembrem-se da American Financing. Com gastos altos, é fácil se sobrecarregar, ainda mais usando cartões para o básico. Se a dívida cresce, você não está só. Proprietários que hesitam em buscar a American Financing para não perder taxas baixas têm opções. Pois é por isso que a American Financing criou o Smart Equity Loan. É um jeito simples de organizar suas finanças mantendo sua taxa baixa. Ao contrário do RELOC variável, o Smart Equity Loan tem taxa fixa. Isso garante parcelas mensais previsíveis. Use o valor do seu imóvel para quitar dívidas caras, liberar caixa e manter sua hipoteca atual, sem taxas para pré-qualificação. Ligue para 800-795-1210. O número é 800-795-210 ou acesse americanfinancing.net Owens. Repetindo, americanfinancing.net/Owens. O que vocês acham? Você acha que Erika nasceu em berço de ouro? Eu tenho essa impressão geral, eu diria. Você acha que algo aconteceu com ela na infância? Tesseract? Bem, vou te dar o dia de amanhã. As ligações diretas do Tesseract com Fort Huachuca. Cara, é que, quero dizer, eles estavam por toda parte logo no começo. Eu apostaria muito que a Erika sabe o que é Fort Huachuca. Isso simplesmente faz sentido pra mim. Enfim, isso fica pra amanhã. Principais comentários do episódio de sexta-feira.
Brigitte, se você está lendo isso, ainda não está livre da responsabilidade. Isso foi hilário, em primeiro lugar. O segundo comentário é escondido nas sobrancelhas do Ben Shapiro para assistir a isso. Esses sempre me fazem rir. Também lembro a vocês, se quiserem apoiar nosso programa, podem acessar canastones.com e comprar os produtos disponíveis no site. A maneira mais fácil de nos apoiar e apoiar o jornalismo independente, que não se vende para Israel, nem para ninguém, nem para o Partido MAGA, nem para os neocons, jamais. Sou muito grata por sempre ter essa oportunidade de compartilhar o que acredito e de permanecer leal aos meus companheiros Goim. Meus companheiros Goim, sou leal a eles. Enfim, comentários do episódio de hoje. Deixe-me rolar aqui para baixo, ver o que vocês estão pensando. Nancy The Rock escreve: ótimo trabalho, Candice. Obrigada. Que gorjeta generosa. Valeu, Nancy The Rock. Quer celebrar? Deus escreve: claro, Érica, você nunca namorou 5 anos em Nova York. Nunca. Jamais. Você participou de concursos de beleza. Você ficou em casa por 8 meses estudando a Bíblia. Você nunca checou as mensagens do Charlie. Você nunca soube que Charlie temia pela própria vida. Charlie tinha um pescoço de aço, patologicamente perigosa. Ela é patológica. Eu diria isso. Não consigo. Não há outra explicação. Se ela diz a verdade e Charlie não contou, talvez todos soubessem quem ele temia. A única maneira disso fazer sentido é se Charlie achasse que a Erika iria matá-lo e não mandasse mensagem para a Erika. Eu não mandaria mensagem para a Erika. A Erika vai me matar. Caso contrário, por que seu marido não te contaria que acha que vai morrer? Agora você pode argumentar, tipo, você não quer que sua esposa fique preocupada ou estressada com o seu assassinato iminente, que provavelmente está sendo coordenado por um governo estrangeiro. Mas eu sinto que talvez depois de você ser assassinado e ter o telefone e acesso ao Dan Flood, que você está, como eu revelei na matéria, ele não foi demitido da Turning Point USA. Ele tinha um trabalho, ele estragou tudo e por algum motivo estranho não foi demitido, coisa que uma viúva enlutada poderia fazer. Eu sinto que o Dan deveria ter te contado isso. Andrew Colbert, o cara do PR, deveria ter te contado isso. Vocês estão juntos organizando o enterro do Charlie, Dave, o enterro do Charlie. Vocês estão tramando juntos para decidir o que vamos contar ao público. Vamos dizer que ele tinha um pescoço de aço, tipo o Superman. Ele não mencionou isso pra você, uma conversinha à parte. Eu meio que sinto pena do Andrew Colbert. Fico com pena de terem feito dele a pessoa que precisa mentir e ele acaba levando toda a culpa. Mas ela tem sido a mão que o direciona. Agora eu sei disso por causa das demissões. A Erika tem dirigido a comunicação desde o começo. Então ela foi direto de ver o marido ser assassinado para assumir como presidente e CEO, para reuniões no Zoom e comandar a comunicação de PR. Andrew está aqui levando a culpa de graça. Eu não sei por que você faz isso, Andrew, mas eu tenho uma ideia, viu? A gente vai chegar lá. Talvez a Erika não seja a única pessoa que nasceu em berço de ouro, hein? Object.io escreve: os maiores vencedores da investigação CKEK são os Macrons. Já se passou meio ano e a Candace mal mencionou o caso pendente da Brigitte. Olha, hoje mesmo eu disse, olha, essa pessoa parece a Brigitte. Então, uma pequena piada aí. Sônia está aqui pela verdade, pelos direitos. Candice, estamos com você. Continue, Max. Vocês estão em meus pensamentos e orações. A verdade liberta e buscamos a verdade. Cristo é rei. Jesus é o Senhor de tudo. Acordado. Obrigado pelo apoio. Conjurop escreve: os backs urbanos, os mesmos que cometem fraudes em Cincinnati, a fraude da construtora, a fraude da falência do banco. Acho que você não viu o episódio de sexta-feira? Você deveria ir assistir a isso. Sim, esse é o tio da Erika, Rick. Bem, para deixar claro, ela pode não estar sugerindo que eles sejam realmente tios dele. Como nós, ela tem alguns familiares que ela diz serem da família dela, sabe? Nicole Hotstein, prima, ela está lá dizendo: essa é a dedicação da minha família. Eu não sei se essa garota tem um transtorno de personalidade completo. Se ela chama a atenção em todo lugar ou se é apenas o jeito dela ser próxima, tipo dizer, esse é meu tio. Tipo, eu falaria, sabe, se você tem um melhor amigo e ele tem filhos, você diz, essa é a tia dela, esse é o tio dela. Eu não sei! Eu não sei o que ela quer dizer com isso. E sabe, a gente pode perguntar isso pra ela depois do programa e pedir pra esclarecer se é um tio de consideração ou um tio de sangue. Acho que provavelmente é só como ela chama ele porque eles são próximos. Tammy Gauss escreve: então, com a nova linha do tempo da Erika, como ela conseguiu ler a Bíblia de capa a capa? Espera, eu sei.
Ela leu entre todos os encontros dela com os meninos do esporte, os Cabots e os encontros. Durante a fase dela no Summer House, eu pensei a mesma coisa. Eu fiquei tipo, bom, 2016 foi um ano meio louco pra Erika. Você está me dizendo que ela também teve tempo de ler a Bíblia de capa a capa? Isso é bem difícil. É bem difícil de fazer se você realmente não tivesse nada pra fazer, que foi o que ela fez por 8 meses, onde eu, pessoalmente, sinto que ela talvez estivesse treinando em algum lugar. Caso contrário, por que tentar apagar esse ano dizendo que jogou basquete por mais um ano quando não jogou? Eu não sei. Eu sinto que ela estava fazendo algum tipo de treinamento cristão, talvez. De novo, é a minha opinião. É o meu podcast, vou compartilhar minha opinião. Misty escreve: por que ainda chamam de O Show do Charlie Kirk? Chegou a hora de aposentar esse nome em respeito à memória de Charlie. Que tal o programa Ponto de Virada? Acho que isso nem faria justiça à situação. O conceito de ponto de virada leva as pessoas a pensarem que se trata do legado de Charlie. Não é. Eles deveriam mudar o nome da empresa. Deveriam renomeá-lo para Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, E isso seria uma representação melhor de sua nova liderança, suas novas opiniões, neocons, que o Charlie não suportava. Ele não suportava essas pessoas de jeito nenhum. E não existe viúva enlutada no planeta, uma viúva realmente enlutada que conseguiria suportar estar perto dos inimigos do seu marido assassinado, nesse sentido. Então, tudo e toda a maneira como ela está agindo. Para mim, isso soa como alguém que é uma mentirosa patológica, o que já provamos. Nem sequer começamos a falar de todas as outras mentiras. Nem sequer começamos a falar sobre os relacionamentos dela. Nem sequer levamos vocês mais a fundo pela história dela e como ela foi trazida para a Turning Point USA. Existem muitas outras mentiras. Mas acho que o que podemos concordar até aqui é o fato de que não sabemos nada sobre Erika Kirk, e eu não acho que a própria Erika saiba algo sobre Erika Kirk. Acho que ela foi criada. E eu falo isso de verdade. Enfim, lembrando mais uma vez, se você quiser apoiar o programa, acesse canastones.com, compre alguns produtos, assine uma assinatura e participe do Clube do Livro. Temos outra reunião na sexta-feira. Começamos um livro novo, Fundação Secreta da América, História dos Maçons, Puritanos e a Batalha pelo Novo Mundo. Na verdade, como já aprendemos, são criptojudeus. Evidências de DNA sugerem isso. Já é uma leitura muito envolvente para aprender a verdadeira história, o que é tão importante. Se quisermos ter alguma chance no futuro, precisamos entender o que aconteceu no passado. Vou encerrar por aqui e nos vemos amanhã.